tarde a todos, boa noite ou bom dia. Carlos, bem-vindo novamente. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez na minha casa, no meu espaço, a falar agora sobre economia e turismo. É assim, todos os temas agora são da atualidade, não é? E este é só mais este é um. sempre atual. Sendo que estamos em época alta, chamada época do turismo, mas começamos se calhar pela parte da economia, porque Santa Maria da Feira é um dos concelhos que em meados do século XXI sofreu um processo de grande aumento industrial. Mas esse aumento acompanhou também o crescimento a nível nacional que era necessário em termos económicos? Na verdade, a industrialização do concelho começa mais cedo. Mais cedo. No século XX, no início do século XX, depois, mais até no período de meados do século XX, muito em setores tradicionais, para nós tradicionais, como a cortiça, como calçado e depois mais tarde outros setores, como metalomecânica, etc. O que faz de nós, de facto, um concelho que tem uma característica muito particular, que é ser muito empreendedor. Muitas pessoas que acabaram por criar negócios, na área da indústria, as fábricas, vêm exatamente da sua função de operários e que foram evoluindo. Isso é uma característica muito particular, que nem todo o país tem, que é este instinto empreendedor, as pessoas terem esta iniciativa, a capacidade de transformar o seu futuro, investindo também a sua melhor energia e os seus recursos em criar negócios. E esta matriz foi muito presente na vida do concelho durante muitos anos, ainda continua a ser, o que fez com que, de facto, essa industrialização fosse muito rápida, porque as maiores empresas depois vieram a gerar outras, porque pessoas começavam os seus próprios negócios, muitas vezes em situações mais frágeis, depois com o tempo iam criando uma oficina maior, depois uma fábrica, depois uma zona industrial, o que faz com que ainda hoje 42% dos nossos ativos estejam na indústria, o que é muito acima da média nacional, tendo nós hoje cerca de 50 mil ativos, 50 mil trabalhadores na nossa economia e cerca de 16 mil empresas. A questão é que o tipo de indústria que tivemos e o tipo de qualificações que temos dos nossos trabalhadores faz com que, apesar de haver esse empreendedorismo e essa dinâmica económica, na prática nós ganhamos menos que os outros. O nosso salário médio é cerca de 84% da média nacional, o que é muito pouco compreensível quando o nosso concelho contribui para a economia nacional, em termos de diferença entre exportações e importações, na ordem dos 850 mil milhões de euros. Ora, se somos um dos concelhos que mais contribui para a economia do país, como é que somos daqueles que ganham 15% menos que a média do país, 16% menos que a média do país? Isso tem a ver com o tipo de valor acrescentado que nós temos na nossa economia. Nós temos ainda uma matriz económica muito suportada em indústrias tradicionais, de baixo valor acrescentado, de baixa produtividade, pelo menos dizem-nos os dados estatísticos que nós temos. E, portanto, nós precisamos de, acima de tudo, enquanto objetivo de futuro, e o nosso programa é sobre aquele concelho onde nós queremos viver daqui a 4 anos, e daqui a 10, e daqui a 20. Queremos viver num concelho onde, de facto, se acrescente mais à economia nacional e internacional e, com isso, as pessoas possam também ter melhores condições de vida, possam ganhar mais. Porque ter um nível de investimento privado, mas também de grande disponibilidade das pessoas, dos trabalhadores, no dia-a-dia, com um grande sacrifício pessoal e depois temos uma remuneração muito abaixo da média nacional, de facto, não é futuro para um concelho. E precisamos de criar novas empresas de maior valor acrescentado, precisamos de atrair empresas de fora com valor acrescentado, mas também precisamos que as nossas atuais empresas acrescentem mais valor para que possam também pagar melhores salários e remunerar também o capital investido. E trazer mão de obra qualificada também. E nós próprios qualificamos a nossa mão de obra. Portanto, a nossa mão de obra, aquilo que falávamos no outro dia sobre a educação também tem muito a ver com isso, e na altura também já o referimos. Mas também há aqui um papel do município. O município não pode substituir-se às empresas, mas pode criar pelo menos um conjunto de intervenções, pode ter um conjunto de intervenções que reduzam os custos de contexto e que incrementem também esse valor acrescentado. Desde logo, simplicidade nos processos fiscais e nos processos de licenciamento continua a ser, em Portugal e neste concelho, muito complicado para um investidor. Nós precisamos tanto de investimento, precisamos tanto de valor acrescentado na economia, mas dificultamos tanto a vida a quem o quer fazer. É uma contradição. Há países onde é muito fácil ter este licenciamento zero, quase na hora, nós continuamos a sacrificar as pessoas, tratando-as como alguém que vem importunar a nossa paz, quando nós
precisamos tanto desse investimento. Eu acho que às vezes quando nós ouvimos dizer, mas depois precisas da licença tal da casa. Há sempre mais uma licença que falta, é isso, é sempre mais uma licença, mais um registro, mais um alvará. Isso não é ser mais um, mas também o tempo que leva até ter, não é? Há intenções de investimento que demoram 10, 15 anos a ter resposta do Estado, porque é preciso não sei quantas entidades, não é só o município, mas é depois mais a CCDR, em alguns casos, o Ministério do Ambiente, a Agricultura, a Economia, não sei o que, torna-se, as pessoas desistem muitas vezes. Ou pedem a oportunidade até em termos económicos. Depois também a questão das infraestruturas. Nós continuamos a ter os parques industriais do século XX, ou, para não dizer alguns até do século XIX, sem condições, sem serem atualizados, com dificuldades de mobilidade, sem serviços comuns, sem espaços verdes, sem espaços para os filhos dos trabalhadores, e precisamos atualizar essa dimensão. Mas também a nossa infraestrutura digital. A competição internacional faz-se muito por trazer empresas da economia digital para o Conselho ou para os diferentes territórios, e nós temos ainda uma infraestrutura algo limitada, ainda não estamos na linha da frente na educação nesse setor, mas também, por exemplo, no 5G, que serão hoje ferramentas essenciais para a atração desses investimentos. Podemos, obviamente, falar também da dimensão dos recursos humanos, das competências, nomeadamente do ensino profissional, que é sempre um parente pobre também do sistema de ensino. Felizmente temos alguma oferta no Conselho, mas ainda temos muita margem de evolução, porque também temos uma dificuldade, que é que no processo educativo as crianças tenham consciência daquilo que é o seu contexto empresarial, daquilo que é o contexto de possíveis empregos. Os miúdos vão para a escola e passam o tempo todo escolar sem conhecer a empresa que está ao lado da escola. Não faz sentido nenhum. Há países onde essa relação, no centro da Europa, na Alemanha em particular, essa relação é permanente. Sim, há estágios todos os anos nas empresas, os empresários vão à escola. Nós tratamos aqui, mais uma vez, as empresas como sendo um agente perturbador do nosso sistema social, quando elas são aquilo que faz com que o sistema social possa existir, possa ser sustentável. E, portanto, precisamos muito de reorganizar esta relação, de reequilibrar, e precisamos que a escola conheça a empresa, que a empresa conheça a escola, para que também os nossos ativos sejam melhor qualificados para aquilo que as empresas precisam. Nós precisamos muito do setor privado, e enquanto liberais acreditamos muito que o crescimento e a prosperidade das sociedades se faz pela iniciativa privada, mas o que temos feito é castigar os investidores com alta carga fiscal, com burocracias impensáveis noutros países e com a dificuldade infraestrutural muitas vezes também que temos. Depois há uns fogachos, há uma propaganda da captação de investimento, umas viagens internacionais, mas acho que isso não é o essencial. O essencial, de facto, é facilitar, é sair da frente, é incentivar e é estimular este espírito empreendedor que é natural nas nossas pessoas, mas que até tem vindo a ser reduzido. Nós precisamos de um programa de estímulo ao empreendedorismo a sério, precisamos de um programa de atração de investimento a sério e precisamos, acima de tudo, de um município que compreenda a função central do investimento privado para o desenvolvimento do próprio território. Se não houver empresas, não há trabalho. Se não houver empresas, não há impostos que permitam também fomentar aquilo que são as dinâmicas sociais e os investimentos sociais do Conselho. Temos ainda o tema do turismo. O turismo, porque isto do Covid-19 veio trazer muito à baila a questão do turismo, porque desconfinámos em altura do turismo, não é? Confinámos na altura do Natal e familiar. Se bem que, obviamente, a restauração e o turismo foram dos setores mais afetados pela pandemia, isto é óbvio, mas como é que tu vês toda esta Desde logo esta questão da pandemia, de facto o turismo foi dos setores mais prejudicados, com o transporte aéreo, com a cultura também, de 70% a 80% de quebras, o que fez com que em muitos lugares, de facto, e há lugares onde essa dependência maior, a economia tenha ficado absolutamente esmagada. O nosso Conselho não é tanto assim nessa perspectiva, até porque temos empresas exportadoras que se foram mantendo a crescer, mas temos uma economia local também muito dependente do pequeno comércio, da pequena unidade de proximidade que está nesse mesmo âmbito em termos de atividade empresarial. Portanto, o pequeno restaurante, o bar, a discoteca, a pequena unidade hoteleira, que viram-se privadas de poder trabalhar, foram obrigadas a fechar. E, portanto, há aqui uma responsabilidade coletiva do Estado, seja a nível nacional, seja a nível local, de compensar essa expropriação que houve, de facto, da atividade dos privados. As pessoas não têm culpa de ter havido pandemia. Ninguém tem culpa, mas o que é certo é que uns puderam continuar a trabalhar, outros não. E nós, enquanto cidade, temos a obrigação de compensar. Temos a obrigação de compensar o pequeno comércio de proximidade, que foi obrigado a fechar, o pequeno restaurante. Continuamos a ter um conjunto de leis estúpidas que à sexta-feira, até às
6h59 pode-se entrar, mas às 7 já precisa de um teste ou de um certificado. Não faz nenhum sentido e continuamos a fazer disto... O Covid sabe quando atacar, ele conhece as sim, horas sim. E conhece o fim de semana E a desculpa como para nós. tudo, nomeadamente para esta intromissão do Estado na dinâmica normal da comunidade. As pessoas são responsáveis, sabem, de facto, hoje está muito claro na sociedade quais são os cuidados que se tem que ter, mas continuamos a ter um paternalismo do Estado em relação às pessoas, infantilizam o nosso comportamento e que faz com que muitas vezes as próprias empresas sejam muito prejudicadas, mas depois não são compensadas. O mesmo Estado que obriga a este tipo de situações completamente surreais é aquele que depois foge à responsabilidade quando se trata de indemnizar. Isso é uma dimensão. Nós precisamos, de facto, ir atrás desse problema, precisamos de compensar, como falamos também na educação, compensar os efeitos da Covid também no setor empresarial. É fundamental se queremos manter postos de trabalho, se queremos manter as empresas à tona, mas também temos que compreender que há setores, em particular, e o turismo é um deles, em que esse impacto é mais transversal. O nosso Conselho tem condições, tem recursos, tem atrativos para poder ser um Conselho relevante em termos turísticos, pelo menos a nível regional, mas não o é. Nós temos apenas 1,8% do número de unidades de alojamento, do número de camas, e temos apenas 38 hóspedes por 100 habitantes no média nacional, no ano bom de turismo, em 2019, face aos 212,8 da área metropolitana. Portanto, estamos quase 10 vezes abaixo da média. O que é incompreensível face aos recursos patrimoniais que temos, aos recursos naturais que temos, um concelho que tem, o espaço natural que tem, a biodiversidade que falava no outro programa, esta relação com o Rio Douro que também temos, ou com outras linhas de água, mas também o turismo industrial, o turismo termal, o turismo cultural. Como é que é possível termos tão pouca dinâmica? Claro que o município não tem uma intervenção direta enquanto agente económico, às vezes quer ter, mas não devia ter, mas precisamos de estimular também a atividade privada a esse nível. Precisamos mais uma vez de facilitar, precisamos de formar competências. Nós tínhamos uma escola de hotelaria e turismo, deixámos fechar essa escola. Nós tínhamos um visionário, um espaço muito visitado por dezenas de milhares de crianças todo o ano. Eu já fui uma delas. Deixámos-lo fechar. E, portanto, nós não podemos queixar-nos da responsabilidade do setor privado quando nós, enquanto agentes públicos, também coletivos, estamos a abandonar e a desinvestir naquilo que são os fatores de atratividade. Temos espaços de valor arqueológico relevante, como Sanfins, completamente abandonados. Falamos no outro dia também, até mesmo em termos de arquitetura, nós temos lindíssimos apiadeiros na nossa linha do Vogo, todos abandonados, todos vandalizados. E, portanto, nós não sabemos cuidar daquilo que é nosso e que é comum, que é o nosso património natural e cultural, e depois não podemos queixar-nos que, de facto, não há atividade económica em cima disso, porque o turismo vive dos recursos dos territórios e vive numa harmonia que tem que ser mais perfeita com esses recursos. Portanto, precisamos, de facto, de investir na capacitação, no empreendedorismo, na instalação de negócios, e precisamos de não esquecer esta veia empreendedora que o Conselho tem e não a castigar pela via do Estado, pela via das intervenções públicas, pelo contrário, facilitá-la e tratá-la com o carinho que merece este ADN empreendedor que o Conselho tem, e que muitas vezes... E só para finalizar, e nós conhecemos a realidade de outros municípios ao lado e de outros distritos ao lado, serem neste momento uma fonte de recepção empresarial de shared service, serviços partilhados e etc. Está a ser uma atração gigante de postos de trabalho, e nós temos ótimos espaços para criar estes postos de trabalho também, e não sei, não vem aqui para o Porto Sul, como a gente lhe chama, não puxa. É verdade, tive essa, na área metropolitana do Porto, uma série de exemplos, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, etc., foram conseguindo. Não estamos a falar só do centro histórico do Porto, estamos a falar de municípios da nossa escala, da nossa relação geográfica. Nós temos boas acessibilidades, mas continuamos fora desse campo, e penso também por uma visão muito curta daquilo que é a relação que o Estado deve ter com a economia. Certo. Tem que ser desprendida de essas condicionantes ideológicas que muitas vezes têm do lado da esquerda, mas também que não viva apenas de uma propaganda mediática que na prática não tem consequências ao nível da facilitação da atividade privada, que é fundamental, como disse, para qualquer desenvolvimento de qualquer comunidade. Portanto, sim, a economia há de ser uma das principais formas de manter a população num concelho, de garantir futuro para os nossos jovens, e nós, enquanto iniciativa liberal, cá estaremos para defender também esta bandeira, para que não se esqueçam da importância que a economia tem na sociedade. Há uns anos atrás, só para terminar, houve um candidato a presidência dos Estados Unidos que a sua grande bandeira de comunicação na sua campanha sempre foi "It's economic, stupid". Não vamos tratar as pessoas assim, mas de facto a economia é e continuará a ser o grande fator de desenvolvimento dos territórios, e precisamos de afirmá-lo todos os dias e precisamos de defender todos os dias. Certo.
economia e turismo remediar ou prosperar. Temos mesmo que remediar os problemas, mas acima de tudo sim, trabalhar porque já andámos aqui com pensos rápidos durante demasiado tempo, certo? Carlos, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Ainda nos vamos encontrar nos próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigada a todos que nos estão a ver e até ao próximo episódio. Obrigado.